2/30. Segundo vídeo do Desafio 30/30. Nossa, gente, falando nisso, eu vou ter que pedir aqui para os bastidores para me ajudar. Sabe aquela plaquinha que a gente arranca assim? Porque isso vai ser muito emocionante. Já pensou eu arrancando a plaquinha 30/30? Pelo amor de Deus. E hoje a gente vai falar de prosperidade. Tenho absoluta certeza que esse é um tema em alta para todos nós. Então, no quadro O Livro Aberto da Natureza é sobre prosperidade que eu vou trazer um pouquinho para vocês hoje. Segundo vídeo do meu desafio. Gente, vou falar pra vocês, olha, não tá fácil não. Mas todo desafio dá aquele gostinho, né? Parece que acende uma chama dentro da gente, que a gente quer se colocar nesse lugar desafiante e completar a nossa missão. Então, estou aqui firme e forte no meu segundo dia pra vocês. Por isso, se alguém ainda não ativou os sininhos, ativem aí, gente. Porque tem que ter blém, blém, blém todos os dias na sala de vocês, para vocês verem qual vai ser o quadro da semana, tá? E hoje temos o Livro Aberto da Natureza. Esse é um quadro que quando eu criei, eu pensei absolutamente no tema, na filosofia, enfim, nas leis que regem hoje o meu caminhar, que é o xamanismo. Xamanismo, vocês já me viram falando um pouquinho por aqui, não é uma religião, não é uma seita, nada disso. É absolutamente um livro aberto da natureza. E por que eu gosto tanto disso? Porque eu acredito muito que a natureza é a nossa maior mestra, ela é a nossa grandiosa professora da vida. E tudo aquilo que a gente quiser aprender, que a gente quiser entender como funciona, é só a gente ir lá no livrinho aberto da natureza, se colocar de joelhos em humildade perante ela, né, perante essa grande sabedoria, que a gente vai conseguir entender um pouquinho dessa dinâmica, porque absolutamente como sendo um microcosmo do macrocosmos, né? Somos essa gotinha de oceano dentro de um oceano inteiro, então a gente consegue compreender como as dinâmicas de dentro são reflexo dessas dinâmicas de fora e que tudo isso é muito sincrônico e é uma dança perfeita para a gente entender como tudo funciona, como de fato são as leis da vida, né? A gente fala muito desse lugar, eu vou trazer para vocês também um pouquinho sobre as 7 leis espirituais, que é essa filosofia do hermetismo, Hermes Trismegisto, e um pouquinho desse lugar que quando a gente fala leis da natureza, o que isso significa. E falar sobre prosperidade é absolutamente necessário quando a gente vai aprender com a natureza. E prosperidade, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, diferente do que a maioria das pessoas pensam, não é só sobre dinheiro. A gente, hoje em dia, né, prosperidade e abundância viraram palavras, digamos assim, muito comum, né? Todo mundo fala, quero ser próspero, quero ser abundante. A prosperidade e a abundância. Mas pouquíssimas pessoas conseguem olhar para essa prosperidade e para essa abundância nesse lugar mais amplo, que é o que ela quer nos ensinar. A gente fica muito preso num lugar só do dinheiro. E, na verdade, o dinheiro, ele é só uma pontinha de tudo que está ligado à prosperidade. E por que olhar para a natureza para a gente entender prosperidade? Então, eu faço uma pergunta para vocês. Você já foi algum dia em alguma cachoeira que não estivesse com água? Salvo intervenções humanas, tá? Se a gente estiver falando de intervenções humanas, aí a gente tá com uma exceção. Mas uma cachoeira direta da fonte, direto da criação da natureza, alguma vez você já foi nela e não tinha água? Alguma vez um pé de abacate deixou de dar abacate, salvo intervenções humanas? Alguma vez as 4 estações do ano já deixaram de existir, salvo, né, as intervenções humanas que estão aí atrapalhando um pouquinho as dinâmicas, mas fora tudo isso, alguma semente que você já plantou na sua casa, alguma mudinha de planta, você já viu ela não vingando, salvo talvez a sua própria atitude em não cuidar dela? O que é isso? Prosperidade e abundância é você olhar para a natureza e você ver que o tempo inteiro tem. O pé de abacate não tem medo de ficar sem abacate. A cachoeira não tem medo de ficar sem água. A sementinha não tem medo de não virar uma planta, depois uma flor, depois um fruto. Por quê? Porque a prosperidade é o nosso estado natural. Diferente do que a gente imagine, escassez não é o nosso estado natural. O nosso estado natural é de abundância, é de ter.
é de sempre estar fluindo, sempre estar no fluxo, que é diferente de acumular. Então, eu não estou falando aqui de acúmulos materiais, não estou falando aqui de acúmulos de riqueza, estou falando do fluxo da vida, da gente sempre estar nesse lugar que a gente sabe que tem, que a gente sabe que movimenta, que cresce, que flui, e que a gente não precisa ficar preso naqueles medos, naquele modo sobrevivência, né? E é o modo sobrevivência que ativa a nossa escassez. Então, tenho medo de ficar sem dinheiro. Tenho medo de não ter comida, tenho medo de não conseguir pagar minhas contas, tenho medo de chegar o boleto e não conseguir pagar. Tudo isso é escassez, é absolutamente uma escassez. Quando a gente começa a sentir, decorem isso daí, tá? Isso daí é para vocês anotarem no caderninho para não esquecer mais. Os 3 Is. Os 3 Is que demonstram que a gente está na escassez. E aí pode ser, ó, escassez com o dinheiro, mas pode ser escassez no seu relacionamento afetivo, pode ser escassez dentro do seu ambiente de trabalho, com seus amigos, com a sua família. Lembrem-se muito disso. Do mesmo jeito que prosperidade eu não estou falando só de dinheiro, escassez eu também não estou só falando de dinheiro. Todas as vezes que um desses 3 Is aparecerem para vocês, é alerta. Twin, twin, twin na cabeça, alertando de que acionou o modo escassez. Inferioridade, insuficiência, impotência. Gente, isso é tipo assim, ó, eu tô dando pra vocês a chave de ouro, entendeu? A resposta da pergunta de 1 milhão. Se sentiu inferior, se sentiu insuficiente, se sentiu impotente, acionou o modo escassez. O que é isso? Inferioridade, a gente pode ver claramente, a primeira coisa que me vem na cabeça é os relacionamentos afetivos, né? A gente se sente inferior o tempo inteiro. Putz, mas e a outra pessoa que é mais bonita? E se a outra pessoa tem mais talento que eu? E se o meu companheiro, minha companheira vão me largar porque eu sou inferior àquela pessoa? Entrou na escassez. Escassez do relacionamento, não tem o que discutir, ponto final. Inferioridade, né? A gente estava falando. Aí, impotência. Quando eu não me sinto potente para fazer algo, né? Então, meu Deus do céu, não tá entrando dinheiro, será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Será que eu vou conseguir pagar o meu boleto? Será que eu tô conseguindo fazer as coisas que eu preciso para, sei lá, almejar um cargo acima no meu trabalho para conseguir uma promoção? Sensação de não ter potência, né? De não conseguir fazer acontecer. Impotência. Então, a gente tem insuficiência, impotência e inferioridade. Insuficiência, não me sinto suficiente para, nunca sou bom o suficiente, que é quando a gente entra naqueles lugares de insegurança. Então, não sou bom no meu relacionamento afetivo o suficiente, não sou bom no meu trabalho o suficiente, não sou bom na minha família, não sou uma boa filha, não sou um bom filho, não sou um bom marido, uma boa esposa, não sou uma boa amiga. O tempo inteiro eu me sinto insuficiente. E aí eu acesso um modo do quê? Preciso fazer mais, preciso fazer mais, preciso fazer mais. Aqui é onde, claro, encontraremos a síndrome da impostora, que vai ficar também para o próximo vídeo e para um próximo quadro. Mas é exatamente aqui que a síndrome da impostora, síndrome do impostor aparece. E aí, gente, é tipo assim, ó, play no nível hard da escassez, entendeu? Sentiu qualquer um desses 3 Is, está na escassez. Ah, tá bom, Aline, que ótimo. E agora, o que eu faço? O que eu faço? A primeira coisa é a gente ter consciência de que a gente está nesse movimento. A vida não flui na escassez. É nessa hora que tudo trava. Aí o dinheiro não entra. Nossa, eu tenho dinheiro para receber, eu não recebo. Bom, meu amigo, estando na escassez, você não vai receber mesmo, porque é um fluxo que trava. É como se a gente pegar uma pedra gigantesca e colocar lá na nascente da cachoeira. Se você fizer isso, está pondo uma trava. A água não vai vir. A água não vindo, a cachoeira entrou na escassez. Mas por quê? Porque tem uma trava, porque tem um obstáculo. Porque teve uma pedra que foi colocada na cabeça da nascente. Exatamente a mesma dinâmica na nossa vida. Começou a ter zika-zira no relacionamento, muita briga, muita treta, tá na escassez. Tem dinheiro para receber, fez um projeto para um cliente, foi atender um paciente, não recebe, tá travado, a grana não entra, tá na escassez. Ah, meus amigos, nossa, começou a não fluir, muita briga com amigo, todo mundo se afastando, tá na escassez. Família, os BO da família, gente, treta de família, tá na escassez. Então, a gente precisa, pelo menos, acolher esse movimento. Quando você percebe que travou, quando você perceber que não tá fluindo,
A primeira coisa não é brigar com a vida, não é se sentir o azarado, que ninguém gosta de você, muito pelo contrário. Mas se você se colocar num lugar de autorresponsabilidade e falar, ok, o porquê é que eu acionei o modo escasso? O porquê é que eu dei play na escassez? E aí, muito possivelmente, arrisco aqui dizer para vocês que vocês vão encontrar um dos 3 Is: insuficiência, impotência ou inferioridade. Mas o mais lindo da vida é quando vocês chegarem nisso, vocês chegaram na pedra, na cabeça da nascente. Vocês chegaram na causa raiz. E aí, como a gente trabalha? Bom, gente, aí é assunto para mais de metro, né? A gente poderia tornar esse videozinho aqui de meros 15 minutos um vídeo de praticamente 2 horas, uma conversa de uma tarde inteira aqui na nave, e não que não poderemos fazer isso, mas a ideia principal hoje é só trazer para vocês esse primeiro twin, né? Esse primeiro explosão de cabecinha, para que vocês possam acordar para as situações de vocês e identificarem isso nas situações de vocês. Isso é o mais importante. Identificar a sombra é o primeiro passo para a gente ir para a cura. Abraçar esses nossos lugares, né? A gente se autorresponsabilizar por esses sentimentos, por essas sensações e principalmente ter clareza deles. Porque a gente ter clareza que a gente está se sentindo inferior, a gente ter clareza que a gente está se sentindo insuficiente, que a gente está se sentindo impotente, muitas vezes é dolorido. Porque vai acessar as nossas feridas mais profundas, vai acessar as nossas dores mais internas. Mas é exatamente quando a gente chega aí que a gente tem uma grande potência de transformação. É quando a gente chega aí que basicamente a gente chega na mola propulsora que vai empurrar a gente para o outro lado. E aí a gente volta a se conectar com a prosperidade, com a abundância. Então, se você não sabe, absolutamente não faz ideia do que é prosperidade, do que é essa energia, fluidez da abundância, eu deixo um convite para que você vá colocar um pouquinho os seus pés na grama, para que você se aproxime de algum lugar da natureza que tenha perto de você. Se você estiver perto de um mar, excelente. Se você puder ir numa cachoeira, melhor ainda. Mas se você simplesmente mora no meio de uma selva de pedra como São Paulo e você só consegue colocar os seus pezinhos numa grama, faça isso. E olhe toda a extensão que tem à sua volta, de árvores, de plantas, de flores, de gramas, de animais. E sinta, se permita respirar dentro dessa abundância. Se você está no mar, mergulha no mar. Se você tem uma cachoeira perto, mergulha numa cachoeira. Se você está perto de uma montanha, sobe essa montanha e vê a imensidão que é a natureza, para que você possa sentir um pouquinho e relembrar que a prosperidade é sim o seu estado natural e todos nós somos absolutamente merecedores de toda a prosperidade e abundância da vida.